Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Os dois novos reforços do Corinthians, o venezuelano José Martínez e também o centroavante espanhol Héctor Hernández, já têm chegadas confirmadas a São Paulo neste final de semana. Vou detalhar para vocês aqui e como o Corinthians quer aproveitar estes dois atletas o mais rápido possível. Vamos falar também sobre a preparação para o jogo contra o Fluminense, que foi encerrada na manhã desta sexta-feira. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta sexta-feira, 16 de agosto. E a gente começa falando aqui sobre o venezuelano José Martínez, que estava lá no Philadelphia Union dos Estados Unidos, disputando a Major League Soccer, e também sobre o centroavante espanhol Héctor Hernández, de 28 anos, que estava livre no mercado. Bom, esses jogadores acertaram, sim, suas transferências para o Corinthians e já são aguardados provavelmente na noite de domingo ou mais tardar na manhã de segunda-feira, já aqui no Brasil, em São Paulo, para que possam se apresentar ao clube e dar início aí àquele processo de exames médicos, assinatura de contrato, nome no BID, e aí sim, ambos terem condições de jogo ali, né? O Héctor Hernández é uma situação um pouco mais tranquila, é um jogador como estava livre no mercado, ele só está tratando da parte de mudança mesmo, né? De país, acertando esses últimos detalhes aí, ainda na Espanha. E o José Martínez também. Falta pouco ali, acertando um ou outro detalhe de mudança, mas os dois jogadores, como eu disse, são esperados ou na noite de domingo ou no mais tardar na segunda-feira pela manhã, tá? E como o Corinthians quer aproveitar esses atletas? Esses jogadores chegam, o Martínez, né, o volante, ele já chega muito mais com status de titular. Claro que o Héctor Hernández ainda vai brigar ali pela posição, vai ter oportunidades, mas talvez largue atrás nesse sentido, né? O Martínez, o José Martínez, ele já chega numa condição mais de titularidade ali. Como eles não podem jogar a partida de volta contra o Bragantino, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, né? Porque você só pode inscrever um novo atleta a partir do momento que vira a fase. Então, por exemplo, o Corinthians passando pelo Red Bull Bragantino, ele pode inscrever os jogadores. Nesse intervalo de um jogo e outro, não pode, né? Pelas regras da Conmebol. Eles terão uma semana inteira pela frente aí para apresentação, para início dos trabalhos, treinos, adaptação, e aí sim ficarem prontos para o jogo do outro final de semana. Né? Não esse agora a gente joga contra o Fluminense, a partir da próxima semana, que é contra o Fortaleza, lá no Estádio do Castelão, no Ceará. Então, para este jogo contra o Fortaleza, existe grandes chances reais de podermos contar com esses dois jogadores, tá? E aí o Corinthians teria 7 reforços nessa janela de transferências, mais ou menos ali 170 milhões de reais o Corinthians, né, falando em termos de cifras ali, de todas essas contratações, e aí é importante que tenhamos um retorno, né, porque é um investimento muito alto, quase 170 milhões de reais por todos os jogadores contratados, isso considerando ali valores pagos a clubes, então tem uma quantia alta envolvida. E a expectativa é muito grande em relação a esses dois jogadores. Né? O Corinthians, como eu falei no vídeo da manhã, ele segue no mercado buscando um lateral esquerdo, mas que ainda não tem absolutamente nada definido, está trabalhando, buscando um jogador mais ou menos nas mesmas condições do Hernández, né? Um jogador que esteja livre no mercado, um jogador que esteja em finalzinho de contrato, aonde o Corinthians possa investir menos nessa contratação. Pouco provável, repito, que o Corinthians traga um grande nome, né, ainda nesta janela. Eu acho praticamente impossível em virtude dos valores que são normalmente envolvidos
em uma negociação com um atleta mais de ponta, um atleta que está bem num clube e que para você tirar, você pelo menos tem que pagar ali a multa rescisória desse atleta ou chegar a um acordo com o clube detentor dos direitos econômicos. Mas são dois jogadores que chegam, né, neste final de semana para reforçar aí o elenco do Corinthians na sequência do campeonato. Então, para o jogo de terça, evidentemente não dará tempo e nem pode, né? Não pode pelos motivos aí que expliquei a vocês. Mas para o jogo do Fortaleza no próximo final de semana, já deveremos ter novidades com relação a esses atletas. E aí, tá animando? Tá confiante? O que você acha? Comenta aí que depois da vinheta eu vou falar sobre o jogo contra o Fluminense. O Corinthians finalizou na manhã desta sexta-feira o último treino antes do jogo contra o Fluminense. A delegação deve chegar ao Rio de Janeiro no finalzinho da tarde, né, de hoje. Ficam concentrados e amanhã o jogo 9 da noite contra o Fluminense lá no Maracanã. Fluminense que vem muito desfalcado mesmo para esta partida. Não terá aí o Paulo Henrique Ganso, não vai ter o Martinelli, não tem o Diego Barbosa, não tem o John Arias, não tem o Marcelo, o German Cano também está fora. O Mano Menezes não vai poder comandar a equipe à beira do campo porque está suspenso. Então o Fluminense vem remendado para esse jogo. E o que é bom para o Corinthians é uma briga direta, né, contra ali a zona do rebaixamento, os dois times brigando ali rodada a rodada para tentar um passar o outro. Então é uma briga direta, um atrás do outro na tabela ali. O Fluminense um ponto à frente do Corinthians ali, ou uma casa acima do Corinthians, né, dentro da zona do rebaixamento. Então, é um jogo importantíssimo para o Corinthians. E para esse jogo, o Ramon Dias não vai poder contar, né? Todos sabem, o Alex Santana, o Ranieri também está fora. O Yuri Alberto, mesmo estando já na fase de transição, também deve voltar contra o Fortaleza, só no próximo final de semana, apesar que ele se colocou à disposição no último jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ainda é muito cedo, ainda é muito prematuro, mas a tendência é que o Yuri também fique à disposição para o jogo contra o Fortaleza no final de semana que vem. E aí o meio-campo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o campinho que eu preparei para vocês, do provável time do Corinthians para o jogo deste sábado. Tá? Vou colocar aqui na tela para vocês, que é mais fácil, né, a gente falar aqui mostrando, tá bom? Vamos colocar aqui na tela agora para você. O provável Corinthians, evidentemente, será esse aqui. O Ramon Dias deve manter um esquema 3-5-2, tá? Jogando fora de casa, com Hugo Souza no gol, os três zagueiros, Kaká, André Ramalho e o Gustavo Henrique. No meio-campo, Charles, Rian e o Garro, né? E os alas, Mateuzinho e Hugo pela esquerda. Na frente, Thales Magnum, o Giovani ou o Romero. O Corinthians não informou se o Romero será relacionado, mas no final do dia, no desembarque, a gente saberá se ele foi ou não com a delegação. Perdão, o Romero, que ficou fora do último jogo, né, por um problema muscular. Então, estou colocando ele como opção aí, porque se ele tiver condições, ele será o titular. Né? Ele é o capitão do time do Ramon Dias, o Ramon tem muita confiança no Romero. E aí, entendo todo tipo de crítica e comentário, o Romero não dá, o Romero não dá, mas a gente tem que, eu faço o campinho aqui pensando com a cabeça do Ramon Dias, tá? E não pela minha opinião nesse sentido. Não é o time que eu gostaria. Não, esse não é o time que eu gostaria. O time que provavelmente será escalado pelo Ramon Dias. Então, se o Romero viajar e tiver condições de jogo, ele será o titular ao lado do Thales Magno. Tá? O Thales, sem dúvida nenhuma, titular agora absoluto da equipe do Corinthians. Então, a tendência é que seja essa mesmo, com as ausências do Ranieri e do Alex Santana, que o Charles e o Rian ocupem ali o meio-campo, né, na marcação, e o Garro voltando ao time titular, né, ele que foi preservado contra o Red Bull Bragantino, ele volta ao time titular, comandando ali o meio-campo do Timão. E aí? Esse campinho é por aí mesmo? O que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. E 9 da noite tem
live aqui no 12 em Campo, a gente vai falar tudo sobre a chegada do Corinthians lá no Rio de Janeiro, vamos falar bastante sobre a preparação, sobre o time, sobre esse confronto importante contra o Fluminense amanhã às 9 da noite, tá bom? Então, e hoje eu te espero daqui a pouquinho, 9 horas aqui no 12 em Campo. Excelente final de sexta-feira, até mais, tchau!